da casa, enfim, mas eles falam, eles inventam umas coisas, cara, que não tem condições. A gente fica assim, boca aberta, sem conseguir acreditar. Pois é, vamos lá. Vamos esquentar o assunto aqui. Meus amigos, galera, quem quiser mandar uma pergunta para Marcela e Rayane, manda aqui que daqui a pouco eu faço. Mas como eu falei no início, muita coisa veio acontecendo de uma vez só, coisas desagradáveis, mas que serve como lição e eu acredito que fortalece cada vez mais vocês. Tudo isso que veio acontecendo veio fortalecendo cada vez mais, até em questão de fé. Né? Esses dias eu vi Rayane, uma postagem da Rayane, que ela dizendo que, eu não sei se foi mais exatamente assim, mas foi mais ou menos assim, que você dizendo que depois que se aproximou mais de Deus, você sentiu que muita coisa veio acontecendo com vocês, né? Mas Deus vem provando, dando livramento a vocês, né? Uma fé. Né? E foi um susto para todo mundo, aquela notícia da queda, né? Do acidente. Você desmaiou com a Melinda no colo. Gente do céu, quando aquela notícia chegou assim, todo mundo parou. Porque pra gente que não viveu aquilo, nós ficamos angustiados, agoniados. Imagina vocês. Eu acho que você já falou, Rayane, aí nos seus stories, eu não consegui acompanhar, mas você lembra exatamente o que aconteceu antes do desmaio? Como você estava? Se você passou mal, se alguma coisa assim, como foi? Você consegue lembrar disso? Eu lembro, assim, eu comentei, quem me acompanha já estava percebendo que alguns dias eu não estava legal, eu tinha comentado com a galera, né? E na noite anterior, a gente estava em que cidade do Maranhão, você lembra? Não, a gente tava vindo, acho que Teresina, não? Não, o show anterior. Ah, era Mirador. 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 O último show que a gente fez era um domingo. A gente estava em Mirador. Você tá ouvindo? Legal, Rick? Aí vocês estão Sim, ouvindo, estou gente? ouvindo, A estou Rayane ouvindo. fala um pouquinho baixo, né? E aí eu já estava passando mal de antes, sentindo muita vertigem, sentindo muita tontura. Nesse show em Mirador, eu passei mal assim no palco, eu com salto, né? E aí tentando me equilibrar, eu segurei aqui no Marcelo. Eu falei, me segura que eu vou cair. Mas tentando transparecer que estava tudo bem, continuando o show, né? Levando a vida, tentando levar a vida normal. E nesse show eu passei mal, meu irmão ficou no camarim lá me abanando para eu voltar assim ao normal. E eu não sabia o que eu tinha até então, né? Eu achava que era só cansaço, minha rotina estava muito puxada, Melinda de dia e cantando à noite, perdendo muita noite de sono, não descansando o suficiente, não me alimentando bem. Eu achava que era só isso, até então eu ainda não sabia que eu tinha labirintite, né? Que eu consegui diagnosticar agora, depois de tudo isso que aconteceu. E aí, no outro dia, voltando para casa, eu continuei minha vida, fui cuidando das minhas coisas, estava cuidando da Melinda, ia dar banho nela. E eu só lembro de começar a ver tudo rodando. Mas eu, tipo assim, achei que ia rodar e ia voltar, né? Como sempre voltava. E aí, simplesmente, eu fui perdendo equilíbrio e fui apagando. Mas foi, assim, muito rápido. Questão de segundos. E quando eu tornei, eu já tava com Melinda agarrada, chorando muito. Mas muito, assim, era um choro, né, amor? Inconsolável. Um choro, assim, de partir o coração de qualquer um. Eu não gosto nem de lembrar, porque Nossa. meu coração revive tudo de novo. E o Marcelo, acho que foi abençoado nessa hora, porque quando aconteceu tudo, eu olhei pra Melinda todinha, ela tava só com a fraldinha, né, que ela já tava prestes pra ir pro banho. Eu olhei por fora, tava tudo bem, não tinha cortado nada, ela tava lúcida, assim, não desmaiou também, a minha preocupação era dela ter batido a cabeça, mas graças a Deus parece que não bateu. E aí a gente olhou ela assim por fora, tava tudo ok. Olhei se tava algum lugar inchado, porque quando quebra, né, incha logo. E aí não tava nada inchado ainda. Fiquei esperando para ver se ela vomitava, que é um dos sinais também que a criança dá, né? Não vomitou. E aí nós levamos para pediatra, imediatamente, não foi amor. O pediatra olhou ela assim, da cabeça aos pés, olhou tudo certinho. E a gente voltou para casa. O pediatra não conseguiu identificar O também pediatra nada. também não conseguiu identificar.
Chegando em casa, Melinda não parava de chorar. Eu tentava dar uma mamazinha dela, né? E aí eu percebia que desse lado ela mamava bem. Quando eu virava ela para esse outro lado, que era o lado machucado, ela dava um grito assim de dor. Que, meu Deus do céu. Um abraço, Neto Araújo. Beijão, Neto tá aí. E aí não parava de chorar, não parava de chorar. Foi quando o Marcelo falou, não, vamos levar aqui na clínica de um amigo nosso, que é aqui pertinho de casa. Sim. Ele, doutor Rian, que foi lá prontamente, abriu a clínica, já era de noite já, não era, amor? Acho que depois de umas 2 horas já que tinha acontecido, né? Só que como eu percebi que a Melinda continuava chorando, Rick, de uma forma assim, desesperada, sabe? Algumas vezes, assim, ela cochilou, teve um momento que ela cochilou no meu colo, né? Aí, tipo, acordava e já acordava naquele grito. Ó. Era uma dor tão grande que quando o bebê vai entrar no sono profundo, primeiro ele relaxa, né? Vai adormecendo. Quando ele vai entrar no sono profundo, ele dá um suspirinho, né? Sim. Nesse suspiro, quando ela respirava um pouco mais forte, ela acordava de dor. Então ela não conseguia dormir. Aí o Marcelo falou assim que teve uma hora que olhou no olho dela e viu, tipo assim, um pedido de socorro. Tipo, papai, me ajuda. E aí foi nessa hora que a gente levou ela na clínica. Chegando lá, o problema de cuidar de um neném do tamanho assim da Melinda é porque você tem que ir no, vamos dizer assim, no feeling, né? No tato, para descobrir o que é, onde é que tá doendo, porque uma não sabe falar ainda, não sabe dizer onde é que tá doendo. E aí, como a queda foi muito alta, né? Foi da minha altura, poderia ter sido em qualquer lugar do corpo machucado. Minha preocupação sempre era na cabeça, mas aí a pediatra olhou outro dia e viu que realmente não tinha machucado a cabeça. Mas aí, quando a gente chegou na clínica, ela é muito gostosinha, assim, ela é muito gordinha, né? Então, as perninhas dela são muito grossinhas, cheias de dobrinha. Então, demorou pra gente perceber o inchaço. Quando a gente já veio perceber, a gente já tava lá na clínica fazendo raio-x. Primeiro, a gente fez o raio-x do pezinho, do tornozelo, aí viu que não era. Aí o doutor falou, vamos fazer do fêmur. Aí quando ele fez do fêmur, que ele voltou com a notícia, aí eu olhei assim pro Marcelo, meu Deus, e agora? A gente numa cidade de interior, né? Você sabe muito bem como é que é. Já era de noite, mas graças a Deus, por intermédio dos nossos contatos, da nossa amizade, o doutor Rian foi um anjo, assim, que ajudou a gente demais. A gente teve que sair e imediatamente da clínica, bateu o raio-x, viu que tinha quebrado o fêmur, a gente foi para a cidade vizinha. Quantos quilômetros? 60, Uricuri. Ainda rodamos com ela 60 quilômetros. Eu com ela aqui no peito, acalmando. Porque cada lombada, cada buraco que passava, ela urrava, assim, de dor. E chegando lá no hospital, o doutor olhou ela, o doutor Adelmo, que é especialista nessa área, né, de ortopedia infantil. Aí falou que realmente ia precisar fazer uma intervenção e que precisaria de anestesia geral. Outro baque, já pensou, um bebezinho ela não tinha nem completado 6 meses ainda. No outro dia ia fazer 6 meses, ela estava com 5 meses ainda. Tem que tomar anestesia geral. Aí colocamos a pala nela, voltamos para casa, tinha que ficar em jejum. Foi a madrugada mais longa assim da nossa vida. A gente ficava contando, eu olhava toda hora o relógio no celular, ficava toda hora contando os segundos assim para amanhecer o dia, pra gente ir pro hospital, para ela se internar, para ela, sabe, para acontecer tudo, porque a gente não aguentava mais ver ela de dor. E foram acho que 12 horas de jejum. Aí tinha o choro, olha o desespero. Tinha o choro da dor, né, que já era, quem quebrou osso sabe como dói. Eu nunca quebrei o Marcelo também não, mas quem já passou por essa experiência me falou que é horrível. Aí tinha o choro da dor, tinha o choro do cansaço dela tentar dormir e não conseguir por causa da dor. Tinha o choro de fome, porque ela queria mamar, eu não podia dar, porque ela tinha que ficar em jejum absoluto. Então, assim, foi uma experiência, meu Deus do céu. Horrível. Para mim foi a pior experiência da vida.
Isso eu Muita não hora. tinha, isso meu celular, eu não sei como, mas essas notícias se espalham assim, né? Eu não ia Sim. colocar nada nas redes para não preocupar, senão quando eu tiver uma notícia mais, tipo assim, já solucionada, eu ia Sim. falar. Mas aí, acho que um familiar vai falando pro outro, vai falando pro amigo, vai falando, não sei. Essa notícia se espalhou assim de uma maneira, e aí começou todo mundo, cadê vocês? O que é que tá acontecendo? Como é que tá a Melinda? E a notícia foi começando a aumentar. Eu disse, pronto, já daqui a pouco vão matar a menina. E eu disse, eu vou logo me pronunciar aqui, mas eu não tinha forças nem para aparecer, sabe? Eu não conseguia nem falar, porque até eu falar, para mim, eu tava com o emocional tão abalado que eu não conseguia. Eu só conseguia escrever, que foi a maneira que eu dei a notícia pro pessoal. E aí todo mundo querendo mais notícia e a gente sem cabeça pra nada, assim. Como eu falei, foi uma noite horrível, a gente amanheceu o dia. Quando deu 6 horas da manhã, a gente foi, a gente internou no hospital e ficamos aguardando até 2 horas da tarde. Aí, gente, teve mais outro perrengue, mais outro sufoco, que foi a questão de achar o acesso para aplicar, né? Anestesia geral. Sim. O bebê tem uma veia muito fininha, muito fininha. Então, assim, foi outro sofrimento, porque ninguém conseguia achar a veia, o acesso. Então, a Melinda foi furada. Eu perdi as contas de quantas vezes ela foi furada. Meu Ela Deus. chorava, assim, era desesperador. Ficava o Marcelo segurando de um lado, a mãozinha dela, segurando. Ela olhava assim pra gente, como assim, me salva, me tira daqui. Ela ficou com tanto medo, com tanto o pânico, assim, um trauma, que qualquer pessoa que entrava no quarto, se tivesse vestido de branco, ela já começava a chorar. O rapaz da limpeza lá do hospital, e ela olhou assim pra ele, e tão pequenininha, mas como é que pode, né? E ela olhou assim pra ele, já começou tipo assim, já vão me furar de novo. Sim. E aí, quando foi nos 45 do segundo tempo, faltando mais ou menos menos de uma hora para ela entrar no bloco cirúrgico, um dos enfermeiros lá, bastante experiente, conseguiu achar, e aí colocou acesso nela, e ela entrou no centro cirúrgico, e a gente ficou aliviado de saber que não ia precisar cortar, né? Não ia precisar fazer cirurgia, o que ela fez foi uma redução e a imobilização. Mas, assim, foi um dia bem longo, né? Meu Deus do céu, São dias longos, Nossa, né? imagine. foi Marcelo, então, hein, Marcelo, não Eu mesmo fiquei ser mais de forte, 48 horas acordado. Desde... Tava virada. A gente vinha da sequência de shows, né? Chegamos em casa, aconteceu tudo isso, a gente tava sem dormir, sem comer, virado, sem nada. E assim, e todo mundo perguntando, como é que você tá? Você não sei o quê. A doutora veio me ver. Você tá sentindo dor? Eu tava com sangue tão quente, assim, eu tava tão com adrenalina no meu corpo, né? Com muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu tava com o meu corpo assim tão inundado disso que eu não conseguia sentir nada. Eu não sentia fome, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Eu tava anestesiada. Enquanto eu não visse a Melinda saindo dali bem, eu não, sabe, eu não conseguia relaxar. O Marcelo também virado. E aí, quando a gente veio dar a notícia realmente de aparecer, foi quando meio que já tava o problema se solucionando. Foi quando ela entrou no centro cirúrgico, a doutora tava lá dentro toda hora me dando notícia, ó, tá tudo bem, ó, já tá terminando aqui, olha, foi ótimo, deu tudo certo. Aí meu coração de mãe foi acalmando, acalmando. E depois que passa tudo isso, começa a vir na cabeça da gente, Rick, porque já foi horrível, né? sim, Mas aí começa a vir na cabeça da gente as coisas piores que poderiam ter acontecido. Né? É desesperador, assim, você pensar de tudo de ruim, você tem que achar um lado bom. Depois eu comecei a sim. agradecer. Meu Deus, muito obrigada por não ter deixado acontecer nada pior. Porque eu estava prestes a dar banho na Melinda. E tava só eu e ela no quarto. Então, assim, se acontece isso que aconteceu, nesse momento que eu tô dando banho nela na banheira, já pensou? Poderia ter acontecido uma tragédia e minha filha não tá mais aqui.
Deus é misericordioso demais. No primeiro momento, acho que quando a gente passa por um baque desse, a gente fica pergunta por que, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas depois que passa, você esfria sua cabeça, você analisa tudo, você começa a agradecer, meu Deus, muito obrigado por não ter deixado acontecido algo pior. Se tinha que acontecer, que eu acredito que tudo na vida da gente está predestinado, né? Deus já sabe o começo, meio e fim de tudo. Então, assim, se tinha que acontecer realmente isso, aconteceu, vamos dizer assim, no momento ideal, porque a gente estava em casa, graças a Deus a gente pôde dar todo esse suporte de assistência, né? Se a gente estivesse no meio do mundo, na estrada, no interior, que a gente não tivesse disponibilidade de médico, de amparato, assim, de bater o raio-x à noite, né? De uma pessoa ir abrir a clínica à noite pra gente fazer isso. Poderia ter acontecido mil e uma coisas, assim, muito, muito pior. E aí, a gente começou só a agradecer a Deus pelo livramento. Graças a Deus aconteceu também numa idade que a Melinda pôde se recuperar. O doutor explicou isso pra gente, que ela tá numa idade onde a regeneração dela é muito boa, tanto que ela teria que passar 45 dias de gesso, ela só passou 30 dias e já tirou o gesso, com a glória do Senhor. Tirou o gesso, não precisou usar tala, não precisou fazer fisioterapia, não precisou fazer nada. Tá mexendo a perninha, já tá colocando o pé na boca já, pra você ter ideia como já tá Que maravilha. a articulação voltando, tudo voltando ao normal. E é isso que a gente tira de tudo isso, que a gente tem que confiar em Deus, né, gente? E em nenhum momento a gente pode abandonar a nossa fé e deixar de acreditar que Deus está ali do nosso lado, porque Ele está nos melhores e principalmente nos piores momentos, Deus está ali do nosso lado. Amém. É verdade. É verdade. E isso foi o quê? Quantos dias ela ficou com a tala que você falou? Que ela ficou com gesso, né? foram mais de 30 dias. Foram mais de 30 dias. E E aí aí o ela... doutor falou, contrata uma técnica de enfermagem, porque você vai ver, é muito puxado, é muito fazer a higiene. Realmente, o gesso, gente, é muito pesado, muito pesado. E ainda teve que dar um reforço, ele dobrou o peso dele. E a higiene é muito complicada. E outra, o médico, que ele, depois de colocar o gesso, a gente tinha show no Mato Grosso. Tinha que viajar no outro dia para fazer o final de semana no Mato Grosso, né? A gente ia no ônibus da banda mesmo, né? Porque a gente não pode viajar de avião ainda, porque a gente não conseguiu tirar a identidade da Melinda ainda. Aqui, acho que era Aripina, tem que esperar uns 40 dias ou mais, né, amor? E eles não, até o localzinho para sentar a Melinda, o suporte lá, para tirar dos bebês, eles não têm ainda aqui. Entendeu? Então a gente tá preso, a gente tá obrigado a viajar de ônibus, independente da viagem. Então a gente ia de ônibus, né? E o médico liberou a gente até para viajar. No outro dia, depois de colocar o gesso, ele liberou a gente. E a gente que decidiu não ir. Eu falei, não, Ryan, fala o seguinte, você fica. E aí a gente já tinha falado com a Graça, né? Para viajar. No outro dia comigo. Mas aí, cadê eu também? Consegui viajar no outro dia. Mexeu muito com o emocional da gente, sabe? Sim. Quem é mãe, quem é pai, sabe do que a gente tá falando. É desesperador demais. A gente não consegue nem expressar assim em palavras. Você vê o seu filho pulando assim de dor e você não poder fazer nada. Aí a gente, enfim, explicou para o pessoal, para os fãs, para os empresários, mas todo mundo entendeu, que a gente teria que cancelar os shows, infelizmente, no final de semana no Mato Grosso, porque realmente, Henrique, a gente não tinha condições nenhuma de viajar. E como veio a Grazi na cabeça para substituir a Rayane nesses shows? Veio logo de primeira assim ou vocês pensaram? Foi. Assim, a gente já conhece a Grazi já tem um bom tempo, né? Ela trabalhou na banda Sem Estresse, ela trabalhou na Moleque Sem Vergonha, então assim, eu conheci a Grazi de antes e eu sabia já do talento principalmente dela. por ter trabalhado na Mala Sem Alça, né? Exato. Conhecia nosso repertório. E aí eu falei, já. Marcelo, não tem pessoa melhor, porque ela sabe 90% do nosso repertório. A gente precisava de uma pessoa com urgência, não dá tempo eu pegar uma cantora. Pegar esse repertório. Exatamente, ia ficar muito em cima, não ia dar tempo. E eu disse, pronto, é a pessoa ideal, canta demais. Aí, na mesma hora, eu não tinha o zap dela, mandei mensagem no Instagram.
E nada dela respondeu, meu Deus do céu. Aí entrei em contato com a amiga, entrou em contato com a amiga, consegui o zap dela, aí consegui falar com ela. E ela foi assim, um amor, sabe? De imediato, não, pode contar comigo. Que horas é a viagem? Eu tô aí. E deu tudo certo, graças a Deus. E Grazi também, ela está muito presente, né? Como o Marcelo disse, participou da Moleca, da Mala, ela está muito presente, assim, no meio do público, né? Que segue vocês, Exatamente. assim, E né? o público da gente conhece demais a Grazi, né? Conhece muito ela. Tá? Então, Exatamente, foi acho perfeito. que, sem dúvidas, que era a pessoa mais certa para viajar comigo, para realizar os shows, né? Foram poucos shows, foram 3 ou foi 4 shows apenas. Mas, enfim, o pessoal gostou demais, as pessoas que foram pro show gostaram demais da Grazi. Foi Realmente, tranquila demais. Eu disse, ela tem pronto, uma voz muito tá as mãos bonita. certas. Ela tem uma voz muito bonita, a Grazi é uma voz similar à voz da Rayane, né? Aquela voz muito educada. Enfim, deu certo demais. Ela está em alguma banda agora? Não? Está em alguma banda? Sabe Não, que eu dizer? saiba não. Que eu saiba não. E o repertório também, né? Que ela conhecia, ela conhecia tudo da gente, né? É igual que não é igual, mas assim, aconteceu isso agora também com a Yara Tchê, né? Que precisou se afastar por 2 vezes já por doença, que eu não sei qual é, acho que o pessoal que acompanha sabe, eu não estou acompanhando. Mas chamou a Bruna Magalhães para substituir ela, que também já tem uma A gente se identidade. encontrou lá em Simões esses dias no Piauí, no mesmo show, né? Em Simões, e aí eu perguntei para a Alessandra, a Alessandra falou que ela não estava bem, que ela estava afastada. E Bruna, como já tinha participado da banda, né, sabia o repertório todo, então foi bem que ajuda eles demais nesse ponto. E olha, cara, o que é bacana é que os fãs possam apoiar, né? De uma forma positiva, as pessoas que também substituem cantoras, feita a Rayane, feito a Yara, né, que os fãs apoiem esses cantores, né, que eles estão na verdade ajudando a banda, né, por exemplo, não parar um final de semana. Se Marcelo e Rayane tem que viajar, tem que fazer o show, a banda, se eu desejo tem que viajar, enfim, se aparece uma pessoa que pode substituir um de nós, cara, então a gente e os fãs têm que ser mais que gratos, né, para que a banda também a banda não fique no prejuízo, enfim. Quando a Rayane se afastou, eu até liguei para os empresários e expliquei, ó, cara, a Rayane não vai poder ir, se vocês quiserem a gente cancela e deixa para fazer uma próxima. Deixei todos eles a par disso, né? Acho que é o correto também da banda, dos artistas fazerem isso, né? Deixar o empresário, os fãs até a par de tudo isso, né? Então a gente tem que realmente ser grato a essas pessoas que dão a mão a gente na hora que a gente precisa. E os fãs da gente são, Ave Maria, carinhosos demais. A Grazi, Rayane, estou sendo muito bem recepcionada aqui, onde eu chego, todo mundo, sabe, abraçou ela. E os meninos da banda também, eu sou todo mundo tratando Grazi aí, viu? Direitinho, não quero ninguém com liberdade, vocês tratam a menina com respeito. Aí, como é que tá? Eu só monitorando, de casa monitorando. Como é que tá aí, Grazi? Estão lhe tratando direitinho? Estão tirando liberdade? Não, tá tudo ok aqui, Raí. Estão me tratando muito bem. Aí ela ficou feliz demais. Porque, na verdade, aqui, a nossa banda é uma banda bastante familiar, sabe, Rick? As pessoas que trabalham com a gente, a maioria já tinham trabalhado, né, em outras bandas, enfim. Então, conheço cada uma. Sei que são pessoas que não bebem, são pessoas que não usam droga, são pessoas de responsabilidade, e, enfim. Isso é muito... É uma banda bem familiar mesmo. Para entrar na empresa tem que ter esse perfil, né? A gente Claro. Família. E a gente quer que tenha continue esse ambiente familiar. Claro. Vocês agora vêm com a agenda de shows, agora a Rayane já voltou, né, para os shows, né? Teve até gente que suspeitou que você estava grávida novamente, né, Rayane? Inclusive minha médica. Foi mesmo. Foi a primeira coisa que ela disse. Faça o teste de gravidez. Imagina. Aí, não, eu fiz assim, né? Sabe aquele meme que a pessoa toma água tremendo? Sim. Mas assim, se viesse também, claro que ia ser super bem-vindo, lógico. Bem recebido, mas lógico, o filho é bênção sempre. Mas que a gente tava muito preparado, a gente tava não. Aí agora... Essa turbulência aí, já pensou? Na hora que a médica aí falou, agora gente, não aguenta, meu coração não aguenta isso.
Agora vocês estão com a agenda de shows agora para onde agora? Sequência agora? São Paulo, Maranhão, Piauí? Esse final de semana é Piauí, final de semana que vem São Paulo. O outro Nós iríamos se apresentar também no Maranhão até o final do mês. Como eu te falei, então a gente já vai ter que ver isso aí, se a gente vai fazer em outro estado, outras cidades. Enfim, mas graças a Deus, Rick, não falta shows. Toda semana a gente toca, toda semana, né, os empresários sempre estão nos ligando, até regiões que a gente pouco explorava, tipo Rio Grande do Norte, a gente já está entrando, tocando festas de prefeituras, enfim, isso é muito bom, é muito positivo para a nossa banda, né? E é como eu te falei, a gente, desde o início do nosso projeto, a gente vem sofrendo turbulência. Parece que quando as coisas tendem a dar certo, você sempre vai encontrar barreiras pela frente. Sim. Entendeu? Porque a gente já começou a nossa banda com um público abraçando a gente, né? Marcelo e Rayane não precisava lançar um CD para estourar de novo. A gente já tinha uma história aqui, querendo ou não, a gente já tinha uma caminhada, né? Acarretaria em shows com um bom público, né? E isso, graças a Deus, realmente aconteceu. Então a gente, lógico, não para de lançar músicas novas, CDs novos, todo ano, certo? E a gente vem observando que vem acontecendo muitas coisas realmente na nossa vida. E muitas pessoas falam, realmente tem que se benzer, tem que tomar banho de sal grosso, essas coisas. Mas, gente, como a gente comentou agora há pouco, a gente observa que nós somos muito abençoados, porque tudo isso aí poderia terminar de uma forma muito pior. E, graças a Deus, não terminou. O que aconteceu com a Melinda, né? O que aconteceu do rapaz se jogar na frente do nosso ônibus. Cara, que loucura essa, cara. O que aconteceu de ser atingido por um helicóptero. Vem cá. Essa história do rapaz, foi aonde? Foi Maranhão? Que o rapaz se jogou na frente do ônibus? Foi em Jacobina. Do rapaz que se jogou na frente do ônibus? Na frente do ônibus. Isso, foi Jacobina. Foi outra coisa, assim, que pegou a gente de surpresa, sabe? Foi uma coisa, meu Deus do céu. Do nada acontece uma dessa. E aí, acho que o motorista, nessa hora, teve um... Deus colocou assim, a mão em cima dele, porque foi questão de fração, foi de segundo, sabe? Tipo, você vai aqui na BR e do nada uma pessoa que vai andando ali à sua frente faz um movimento para se jogar, andando, né? Ele estava correndo. Ele vira correndo, saindo já foi de direção ao ônibus da gente, né? Quando o motorista percebeu, puxou para a contramão. Graças a Deus não vinha outro carro no momento, né? Puxou direto para a contramão e o rapaz chegou a se jogar de ponta, assim, Rick, se jogou, cara. Do jeito que ele veio correndo, se jogou para colidir de frente com o ônibus. Só que ele pegou lateralmente, assim, da porta de entrada da gente para trás. Depois que o ônibus, que ele bateu no ônibus e caiu no chão, o ônibus andou por alguns metros ainda, ele ainda tentou entrar debaixo do truque do ônibus. Tu acredita, velho? Aí você tinha problemas mentais, porque assim, imagina o problemão que não é, né? Quando isso acontece. Graças a Deus que não terminou de uma forma pior, né? A vida dele, Deus manteve, né? E, enfim, a gente pôde, depois de algumas horas, seguir viagem. Mas a gente, no mesmo momento, a gente parou, foi a gente que ligou para o SAMU, a gente que ficou lá próximo do rapaz, atendendo ele. Ligamos para o pessoal da Federal, Polícia Federal, eles vieram, acho que depois de 2, 3 horas, que chegaram no local, porque eles estavam vindo de Capim Grosso, e depois foi que a gente foi liberado, entendeu? O rapaz tinha problemas mentais, alguma coisa, ou era questão de depressão mesmo? Segundo o irmão dele, que chegou logo no local, falou, não, ele está com problemas, não sei, enfim, mas com certeza, né? A pessoa que faz isso, ela está com algum problema, seja depressão, enfim. Ele falou que desde cedo que ele estava com essa intenção, né, de tirar a própria vida. E outra, teve também o relato de um rapaz lá da região que chegou no horário onde aconteceu o acidente e falou, não, esse mesmo rapaz aqui se jogou na frente do meu carro hoje. Um carro pequeno, só que já tinha tentado se suicidar na frente de um carro pequeno, não conseguiu. E que ele também tinha ido num bar, não foi? O Daniel falou. Que, não foi, Débora? Ele tentou tacar fogo nele mesmo, nesse bar. Aí o cara do bar, o dono do bar, disse, sai daqui, senão não quero confusão aqui pro meu lado, não. Sai daqui. Aí expulsou ele lá do bar. Então, assim, era uma coisa que ele já vinha tentando, né? Se não fosse na frente do nosso ônibus, como o Marcelo falou, já tinha tentado... Ai, meu Deus do céu.
Eu Então, fico pensando assim, no que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa. então, Deve ser algo tão, é uma dor tão forte para tentar tirar a própria vida, né? Porque Que Deus todo mundo, restaure, o instinto do ser humano é viver. Para você ir contra claro. essa natureza, você não tem que estar no auge, assim, no limiar da sua dor, para você tentar tirar a Que sua vida. Deus restaure a vida desse rapaz e que ele venha dar grandes testemunhos da libertação que Deus Mas deu a ele, viu? ele está nas nossas orações. Então, Rick, é como eu estava te falando, então tudo isso, esses exemplos que eu te dei aí, foram coisas que, de repente, o inimigo está ali tentando fazer você desistir. Você viu que, Claro. desde o início do nosso projeto, que isso aconteceu. Para você ter uma ideia, a primeira viagem que a gente fez, o nosso ônibus quase chegou a tombar, a virar. Foi viajando exatamente para o Mato Grosso. Quase acontece um acidente gravíssimo. Depois, 10 meses depois da gente tá trabalhando, aconteceu a pandemia. Então você imagina quanta gente tem que ser forte para vir lutando contra tudo isso, enfim. Mas eu escuto isso desde pequeno. Quando as coisas tendem a dar certo para você, quando as coisas aparentemente já estão dando certo, muitas coisas desse tipo acontecem, entendeu? Então, Não cara, tem vitória sem luta, né, gente? Sinal que a gente exatamente. está no Então, caminho certo. a gente, hoje, galera, a música não é fácil. Uma carreira solo, hoje em dia, quem está nos assistindo agora sabe disso, do que eu estou falando. Muitos artistas tentaram, não deu certo. E a carreira de Marcelo e Rayane, graças a Deus, vem dando certo. Entendeu? Vem dando certo. A gente não falta shows, os empresários estão ligando para a gente. E isso é muito positivo, porque hoje a gente vive do quê? Da nossa imagem, da nossa voz, das nossas músicas. Né? Hoje a gente não tem mais um nome forte como a gente tinha antes, né, que nos apoiava, que era o nome Mala Sem Alça, que é um nome gigante no Brasil. Entendeu? Hoje é Marcelo e Rayane. Se o empresário achar que dá certo, ele vai ligar para a gente e contrata. Entendeu? Então a gente se desligou totalmente do nome Mala Sem Alça. Hoje a gente sobrevive de Marcelo e Rayane. Nossa, e vai muito, e vocês vão muito longe ainda, temos certeza disso. A prova está aí, como eu sempre digo a você, cabeça, que nesse período aí, onde, já repeti aqui e vou falar novamente, nesse período onde grandes bandas desapareceram, caíram no sumiço, vocês permanecem. Sempre permanecem ali tocando. Quando dá, quando fecham tudo, quando abre, vocês estão lá. A agenda de vocês, o pessoal está contratando. Isso mostra o trabalho que vocês construíram e vem construindo até hoje. E tem muita coisa, né? Vocês vêm plantando e sempre colhendo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Acho que a história que a gente construiu no Mil Forrozeiro, Rick, é memorável, até porque você vê que hoje a gente pode não ser uma dupla estourada no Brasil, mas a gente tem um nome muito bom no mercado, entendeu? As pessoas que contratam a gente sabem que Marcelo e Rayane vai apresentar um bom show com músicas de qualidade. Né? Sendo que hoje a gente vive um momento onde a modinha, enfim, o piseiro está estourado, mas a gente não para de fazer shows. Entendeu? Você vê que a gente não para de fazer show. E o que é mais engraçado somos contratados, querendo ou não, pelas músicas novas que a gente apresenta hoje e principalmente pelas músicas que a gente gravou há 15 anos atrás. Isso. Né? Então, eu começo a cantar Vamos Falar de Amor com a Rayane, a música Lágrimas Reais, A Paixão Fatal. Essas músicas que a gente canta no show é como se elas estivessem estouradas agora. Entendeu? As pessoas cantam com a gente hoje, essas músicas de 15 anos atrás, como se a música tivesse estourado agora. Para você ter ideia o tamanho do poder da música romântica. Entendeu? Principalmente desse forró romântico da gente. Por isso que não adianta, cara, dizer, o forró romântico vai acabar. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Sabe por quê? Porque o que toca agora, atualmente, nada contra o sucesso de ninguém, nem do estilo de ninguém, que Deus abençoe todos, né? Mas, enfim, o que toca agora, será que vai tocar daqui a 15 anos? Será que as pessoas vão pro show dos artistas que estão estourados nesse momento, daqui a 15 anos, para ver aquelas músicas, para escutar aquelas músicas? É mais difícil, né? Então, por isso que eu procuro sempre, Rick, as pessoas falam, no início, muita gente, não lança modinha, não lança modinha. Porque o meu público, ele é muito exigente, eu até tentei lançar algumas coisinhas mais distantes do que a gente apresenta, e eles não consomem. Claro. O público da gente, ele é muito exigente. As músicas da gente, a gente prepara com muito cuidado, desde a melodia, a letra, tudo com muito cuidado, para que agrade o máximo possível a eles. Enfim, eu acho que é através disso que a gente conseguiu manter
esse vínculo com essas pessoas que nos acompanham, esse público da gente. Né? Então, por isso que eu não fujo de forma alguma da nossa essência. A gente mantém o forró romântico, né? A gente vai manter, como a gente sempre fez, e, enfim, sempre procurando melhorar. Acho que isso é crucial. Hoje, Meus seguidores aí, sigam a Rayane, seguidores da Rayane, me sigam também. Quanto mais gente, mais eu vou conseguir trazer mais gente também E eu para também cá. tenho seguidor, viu? Pode seguir o É, Rick. pois é. E meus seguidores, sigam o Marcelo, seguidores de Marcelo, me sigam, porque hoje em dia, rede social, né, são números, né? Então muita gente vai Verdade. por números, e principalmente para trazer gente, para eu trazer gente para cá. Cara, Pessoal, tu me vê uma coisa na minha cabeça quando tu fala em rede social. Hoje em dia, para você ter ideia do quanto é difícil um artista estourar e se manter. Eu até comentava esses dias com o irmão da Rayane, que antes as coisas eram mais difíceis, você conseguia um estúdio para gravação era mais difícil. Mas se você tinha esse acesso, você conseguia levar de uma forma mais positiva a música até os seus fãs. Por quê? Você fazia a mídia física, que era o CD e o DVD, e, enfim, tinha um carro de divulgação que diretamente nas cidades entregava na mão do fã aquele CD. Diferentemente de hoje, que a acessibilidade é bem maior, claro, com a internet, que a partir do momento que você lança, se a pessoa é fã mesmo de você, ela vai procurar. Né? Mas, enfim, outras pessoas que de repente não conhecem o seu trabalho, dificilmente, né, chegam até elas, essa mídia. Né? Já antiga, por isso que eu achava a mídia de antigamente mais positiva, Rick. A questão do CD, do DVD, a mídia física, onde você deixava o material na mão do fã, viajava essas cidades tudo e deixava lá. Hoje em dia ninguém faz mais CD, ninguém faz mais DVD. É raro alguém chegar no nosso ônibus, né, e pedir CD, é muito raro. É porque hoje em dia ninguém faz mais. É muito difícil alguém fazer. verdade. A gente grava o álbum e joga nas redes sociais e quem é fã procura. Né? Mas, de repente, quem não lhe conhece, dificilmente vai tapar daquele trabalho. Né? também está muito saturado, né, o mercado. Por ter É essa muito facilidade, lançamento, né? todo mundo grava, todo mundo lança música, todo mundo, então assim... Não é toda essa bagunça, né? Ninguém sabe... Hoje em dia são tantos artistas que fazem sucesso, são tantas músicas aí que, de repente, estouram do dia para a noite, e você fica se perguntando quem é o cantor, quem é o cantor, você não sabe. É verdade. Você não sabe. É muita informação. Aí ele fala que é igual o Netflix, você vai assistir Netflix, é tanto filme, é tanta coisa, você vai passando para escolher. Quando você vai escolher o filme, já tem passado a vontade de assistir o filme, né? Assim? É verdade. Vocês estão com música nova agora? A gente lançou o álbum recentemente, Rick, que foi o É o álbum... terceiro, né? É o terceiro álbum de vocês, né? Exatamente. Rayane. Onde já temos músicas que, graças a Deus, já tem bastante visualizações nas nossas redes sociais, inclusive no YouTube. A música, até onde eu sei, bateu 1,5 milhão de visualizações, né? O nosso clipe, até onde eu sei. Isso é muito bom. E tem a música do álbum anterior, do volume 2, Pensa, bateu 5 milhões de visualizações. Cara, Então, eu acho primeiro CD teve mais de rosa também. Tem mais de rosa, bateu mais de 2 milhões já. 2 milhões. Quase 3 então, milhões. assim, todo CD a gente, graças a Deus, aí vem lançando música boa, a galera vem aceitando, vem acompanhando, e só o trabalho de Marcelo e Rayane tá assim, ó, a gente tá subindo um degrauzinho por vez, a nossa hora vai chegar. Cara, Pense e aquela outra do clipe lá que Marcelo tá parecendo o Exterminador do Futuro, meio do fogo. Que tem um tambor pegando fogo. Deixa eu te fazer feliz, né? Essa aí eu acho, meu amigo, eu acho essa aí... Pá, tiro no poste. Essa aí é top. Sem dúvidas. É uma composição do meu amigo Lucas Mendes. O cara compõe demais. Brabo demais. Ó, o Valmir Forrozeiro perguntou aqui, Rayane, por que eles retiraram o locutor do volume 3? O que é o locutor? O que fala a vinheta, né? Fala. A vinheta. Porque o Marcelo achou ultrapassado. Não, assim, essa questão antes a gente usava Marcelo e Rayane, A Paixão Continua. A questão da locução... a gente tirou isso e tirou essa vinheta. A questão da locução, Rick, eu tirei porque eu acho que combina mais com o nome de banda. Eu também tenho essa imagem. A voz do rapaz que faz, meu Deus, é Luciano Duarte. É, né, Rick? Falhou. Acho que eu não sei. É o mesmo que fazia. Júnior Duarte. Cara, a voz de Júnior Duarte.
é maravilhosa, assim. Para mim, é uma das vozes mais belas que eu já ouvi, certo? Um grave. Aí é o mesmo que faz Calcinha Preta, né? É muito massa. É o mesmo que fazia Mala Sem Alça, enfim, Moleca Sem Vergonha. Eu acho a voz dele maravilhosa. Mas é aquela voz, assim, eu acredito que o estilo combina mais com o nome de banda, né? O nome de banda. Eu achava massa ele falando Marcelo Ryan, mas eu falei, não, a gente pode fazer também diferente, né? Não precisa ser igual a todo mundo. Fazer. Aí fizemos. Foi isso. Eu vou na Sem sua falar que a gente ideia pode também. fazer de uma forma cantada, né? E não falada. Eu vou mais na sua ideia também. Eu acho que tá mais para bandas das antigas do forró. Não que não seja bonito, mas ficou mais pra galera Sim. das antigas. Ó, tem mais aqui. Gente, mas antes dessas duas músicas, sempre tem aquela derrubadinha de caneta que eu sempre dou, né? Como o Marcelo é meu amigo, eu vou perguntar. Ele não vai ficar com raiva de mim. Se ficar, problema teu. Ô, Marcelo, na última entrevista que nós fizemos, foi aquela grande polêmica que você falou, porque de ter saído da mala, não sei o quê, de Neto, não sei o quê, não sei o quê, que aquilo gerou um rebuliço nas redes sociais. Misericórdia, era tanta gente ligando para mim, mandando direct. Hoje, depois de tanto tempo que vocês saíram da mala, você e o Neto já voltaram a se falar, já? Já se encontraram, pelo menos se cumprimentam hoje quando vocês se veem? Não, cara. Infelizmente não, né? Infelizmente. A gente... o último contato que a gente teve foi pouco tempo depois de eu já ter montado a banda, né? A dupla Marcelo e Rayane. Né? Mas aí a gente não teve mais contato. Até chegamos a nos encontrar uma vez, acho, se não me engano, no restaurante. Enfim, mas aí ele lá no cantinho dele, eu no meu, e vida que segue. É porque também vocês também ficam muito dentro de casa, né? Quando chega em Araripina, não sai, né? Eu não sou de sair. Rayane Apesar também de não. Araripina ser uma cidade... É a mesma coisa que eu falei pro Diego. No dia que eu entrevistei o Diego, eu perguntei: você já encontrou com Ailton Souza aí em Salgueiro? Que é uma cidade tão pequena que parece que todo mundo se encontra. Mas você, quando chega, eu fico em casa, né? Raramente sai. A gente, Se toca. é que a gente é muito caseiro mesmo. Entendeu? Não é frescura nem nada, não. É porque a gente é caseiro demais. E outra, já viaja tanto que a gente, olha, gente, tira já doidinho para estar em casa, descansar, enfim. Estar no conforto do nosso lar e aproveitar o máximo possível, tanto né? tempo no meio do mundo que quando chega em casa, a gente só quer ficar aqui na aconcheguinho, sabe? Até comer, antes a gente saía para comer, né, amor? Geralmente a gente saia perde para jantar e tudo mais. Agora com esse negócio de aplicativo, tudo pelo aplicativo. Comida vem aqui para casa. Ô Marcelo, Ah, deixa eu esquentar. Mas se por acaso vocês se encontrassem e ele falasse com você, não para amizade, mas se você cumprimentaria ele, você falaria com ele? claro, acho que sem problema. Tanto tempo já Olha, passou, Rick, né? olha, cara, eu não me vejo como um intrigado de Neto de forma alguma, entendeu? Eu não me vejo assim, tudo que aconteceu, enfim, são coisas da vida e acho que não cabe a gente, ninguém julgar ninguém, certo? Mas, enfim, ele escolheu ir por um lado, eu escolhi pelo outro e é aquela coisa, eu acho que a história que a gente tem junto, né? A história que o Neto e eu temos juntos, são mais de 20 anos que a gente se conhece, é bem mais forte do que tudo isso que aconteceu, né? É uma pena que tenha terminado dessa forma, porque hoje era para essas duas bandas estarem fazendo eventos juntos, né? Eu acho que ele, como empresário, ele poderia estar vendendo Marcelo e Rayane em outras regiões, mas, enfim, cara, ele optou por encerrar, né, o vínculo entre a gente, enfim. E eu respeito isso demais. Não cabe a mim decidir o que ele tem que fazer, o que ele tem que decidir. Muita gente lá no início confundiu a questão de que quando a gente fez a proposta para o Neto, que foi aceita, né, como eu expliquei, depois ele acabou desistindo. Não culpo ele por ter desistido, a empresa é dele e ele decide o que ele acha melhor. Eu não estava ali pondo Neto na parede para que ele me desse a banda dele, parte da banda dele, de forma alguma. Eu fiz uma proposta e ele ficou à vontade para decidir sim ou não. Eu tinha na minha cabeça esse projeto, que era fazer Marcelo e Rayane, que a gente fez.
certo? Mas a gente deixou ele muito à vontade para escolher. Eu não cheguei para exigir nada do cara. A empresa é dele, ele decide o que ele quiser. A mesma coisa de alguém que trabalhou hoje para mim hoje aqui no Marcelo e Rayane chegar e fazer uma proposta. Marcelo, eu quero ser teu sócio. E aí, cabe a me dizer sim ou não. Entendeu? A mesma coisa foi com o Neto. Ninguém pôs ninguém na parede, a gente continuou conversando normalmente depois da desistência dele, certo? Mas, enfim, não tenho raiva disso. De forma alguma, nunca vou ter raiva de Neto, não tenho nos cedido a sociedade da banda Mala Sem Alça. Não tenho raiva disso. O que deixou a gente chateado mais, você já sabe lá na frente, foi por conta do Marcelo Rayane Forró da Mala, entendeu? Que ele acabou implicando com a questão desse nome Forró da Mala. E, enfim, até comentei, bicho, tudo que for mala é do cara agora, é dele. Não é, pô. Mala Sem Alça é Mala Sem Alça. Marcelo Rayane Forró da Mala era outra banda. É a mesma coisa de eu falar, vou montar uma banda agora, Mala Amanhado. O cara vai brigar por esse nome? Mal Acabado, o cara vai brigar por esse nome? Tudo que for mala é dele? Não é. Entendeu? Então a gente montou uma série Rayane Forró da Mala. Mas, tanto é uma coisa que eu expliquei, não era uma coisa que a Rayane e eu queria. A gente não queria, de forma alguma, esse nome. Meu amigo Daniel de Brasília, que até hoje é empresário da gente, também foi sócio no início, foi quem teve a ideia de botar Forró da Mala, eu não queria. Ele insistiu, eu falei, bota. Aí quando o Neto achou ruim, eu já falei, Neto, a gente vai tirar esse nome, cara. Só me deu um tempo porque a gente lançou o projeto agora. Né? A gente lançou o projeto agora e imagina eu chegar para o povo agora e dizer, não, agora é só Marcelo e Rayane, as pessoas vão falar. Esse pessoal está sem destino. Mal montaram o projeto, já mudaram o nome. Entendeu? Então, Rick, como eu havia prometido para ele, eu fiz, acho que 5, 6 meses depois, eu tirei o nome, eu falei, não quero, esquece esse nome Forró da Mala, vai ser Marcelo e Rayane e acabou-se. Né? Quando a gente anunciou, quando eu liguei para ele, na verdade, eu liguei para ele, Neto, eu falei pessoalmente não, pelo telefone, eu falei para ele, Neto, o nome Forró da Mala não faz mais parte da dupla Marcelo e Rayane. Como eu prometi para você, tá fora. Aí ele agradeceu, não, Marcelo, beleza. Só que no mesmo mês, aí eu recebi uma notificação judicial por conta do nome Forró da Mala, que Neto também tinha registrado depois da gente ter lançado o nome, né? Então, cara, foi daí que rolou todo o constrangimento, porque eu já não brigava mais por aquele nome, então não cabia, acho que não era saudável mais para a relação da gente, o Neto brigar por uma coisa que eu não queria, que eu tinha abrido mão daquilo. Eu abri mão do nome, o nome era nosso. A gente tinha entrado com o NPI, tudo eu desisti daquilo. Né? Então, quando ele registrou o nome e veio brigar por aquilo, foi aí que começou o constrangimento, que eu falei, cara, não acredito. A gente tem uma história aí de mais de 20 anos. Eu tive 11 anos à frente da banda do cara, que se tornou uma super potência do forró romântico no Brasil. E, enfim, a nossa história é muito massa, muito bacana. A gente pegou a Mala Sem Alça do zero. Né? Eu peguei a banda do zero. A banda que havia acabado depois de 4 anos, Ivaneirão, eu peguei do zero e fundei com ele, gravei minhas músicas e virou o que virou. A banda hoje, graças a Deus, é uma super banda, né? Uma grande estrutura, enfim. Então, eu acho que faltou um pouco mais de consideração aí. Porque eu tive... Faltou maturidade. Porque se eu quisesse briga, né, Rick, eu falaria, não, eu não quero, eu falaria, não, o nome é meu, eu vou brigar por ele, por esse Forró da Mala, eu quero esse nome. Eu ia brigar por ele, né? Se eu quisesse confusão, mas eu tirei, deixei tudo para lá. Enfim, esse processo está em trâmite ainda. Por mim já morreu, para mim nem existe esse nome mais, entendeu? Sim. Desejo todo sucesso do mundo para Mala Sem Alça, para Neto, para todos que ali estão, entendeu? E eles vêm fazendo um trabalho muito bonito. Não tem por que eles estarem brigando por nada, nem estarem incomodados com o Marcelo e Rayane. A gente está trabalhando, eles estão trabalhando, enfim, acho que é vida que segue. E eu acredito que assim como você, que no fundo, tem a admiração dele como empresário, porque ele é um empresário incrível, ele também tem uma admiração incrível em você, claro, como artista, como cantor, cara, né? Ô, Rick, olha, velho, toda vez que alguém me pergunta sobre isso, eu falo, eu sou grato demais a Neto, eu sou grato a Mala Sem Alça, pela história que a gente tem, entendeu? Eu sou grato a ele porque ele sempre apostou em mim, desde a moleca sem vergonha, entendeu? Se você quer saber, eu não tenho raiva dele, de forma alguma. Para mim, tudo que aconteceu já morreu, já está
morto e enterrado, cara. De forma, Com certeza. isso aí já passou. Tudo que eu desejo para ele são bênçãos, que Deus abençoe ele, a banda dele, que Foi no ele dia, possa seguir em frente em paz, cara. foi Entendeu? no dia Então, que eu na for verdade, aí. eu sou grato a ele, sou grato à banda, entendeu? Ele foi muito importante na minha carreira, isso aí eu não vou negar nas nossas carreiras, né? Minha e da Rayane, isso eu não vou negar para ninguém, entendeu? Ele é um grande empresário, não é à toa que ele cresceu tanto no meio, né? E, enfim, é isso. É uma pena que tenha rolado aquela bobagemzinha, aquela foi uma bobagem que rolou inicialmente, não poderia, não deveria ter rolado. Mas, enfim, cara, cada um pro seu lado, ele trabalha lá, a gente aqui, e é a vida que segue, né? Quando eu for aí, eu vou pegar o Marcelo Neto, dar uma chinelada na mão de um, na mão de outro, um aperta a mão do outro. Pronto, um abraço. Cada um siga a sua vida e vamos embora trabalhar e brilha a prosperidade. É isso Vamos aí. cantar, vamos cantar. E para terminar, eu termino assim. Marcelo e Rayane, duas almas se encontraram, traram no forró. Marcelo, compositor, cantor, já tinha arrebentado com a moleca sem vergonha. Precisou voltar. Precisou porque Deus disse, é aqui eu vou te trazer de volta para trabalhar com o Neto. Para ele encontrar o amor da sua vida. Rayane Façanha. Até então, essa cearense, que tinha passado por algumas bandas de forró, mas ainda não era tão conhecida no mercado forrozeiro. E no meio da mala sem alça, onde tinha passado muitos cantores e muitas cantoras, Marcelo ali predominava como líder. Mas precisava da sua dupla, da sua parceira, não só no palco. Mas Deus disse, espera aí, mago velho, vou arrumar uma mulher para... Tu vai arrumar a tua costela aqui. Como Deus fez com Eva e Adão, ele disse, eu vou trazer essa cearense para perto de tu. Trouxe Rayane. Parecia mais Ariel, a pequena sereia. Que encantos ela usou, só Marcelo sabe, mas ele se encantou por essa princesa, essa ruiva, essa cantora e essa mulher, se tornando assim o casal que apaixonava uma nação de forrozeiros, onde decidiram seguir carreira solo. Queriam levar a mala, mas por ironia do destino, nada é por acaso e foi precisar deixar o nome mala. E vieram muito mais fortes com o nome Marcelo e Rayane. Vem numa proporção, numa força, e como vocês dizem, tudo que aconteceu e vem acontecendo, talvez seja para parar. Mas vocês têm tanta vontade, acreditam tanto em vocês, que precisava, sim, tudo isso acontecer com Marcelo e Rayane, com a dupla. Porque se fosse vocês ainda fossem empregados, talvez o dono da banda dissesse, eu vou parar. Mas a vontade de vocês dois vencer e chegar onde vocês querem é muito maior. Nos presentearam com a princesa Melinda. Se tornou um xodó para todos os fãs. Se tornou um amor, a princesa, no meio dos fãs forrozeiros. Gente, foi com muito orgulho que hoje eu bati esse papo com eles, Marcelo e Rayane. Obrigado. Eles sempre na vida de vocês. Prosperidade. Tchau!